O querido internauta Antônio fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou o seguinte: se de acordo com Deuteronômio 24:16, um filho não paga pelo pecado de um pai, por que em 2 Samuel 12, Deus puniu o filho de Davi por causa do pecado de Davi? Essa é uma pergunta interessante. Segundo Samuel 12, 14 e 15 diz assim: contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Será que Deus puniu o filho de Davi por causa do pecado de Davi? Se Deus fez isso, ele estaria contradizendo, por exemplo, Deuteronômio 24:16. Em Deuteronômio 24:16 é dito o seguinte: os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Como harmonizarmos os dois textos? Não é difícil de harmonizarmos os dois textos se percebermos que eles falam de coisas diferentes. Deuteronômio 24:16 fala de não ser punido, de não herdar a culpa pelo erro de alguém. Ninguém deve herdar a culpa do erro de outra pessoa. Já segundo Samuel 12, 14 e 15 fala do herdar das consequências, é diferente. No mundo de pecado no qual nós nos encontramos, nenhum de nós herda a culpa pelo crime de outra pessoa, mas herdamos as consequências. Por exemplo, se você é um pai de família e você decide cometer um homicídio, os seus filhos não serão culpados pelo seu homicídio, mas eles sofrerão as consequências, porque quando você for para a cadeia, eles vão sofrer com a sua ausência. Então perceba que em Deuteronômio 24:16 e também em Ezequiel 18:4, quando Deus fala: a alma que pecar essa morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Simplesmente Deus está orientando-nos e dizendo o seguinte: que ninguém leva a culpa pelo pecado ou pelo crime de outra pessoa. Agora, ele não está dizendo que a pessoa não leva as consequências, porque o pecado é tão grave que faz com que até mesmo os inocentes sofram as consequências pelos erros. Então, o que segundo Samuel 12, 14 e 15 apresenta, não é o filho de Davi recebendo a culpa pelo erro dele, mas recebendo sim a consequência do erro dele. Agora, devemos também destacar uma outra coisa. Quando o autor fala que o Senhor fez o menino morrer, na verdade, no pensamento hebraico, ainda não havia a separação entre o que Deus fazia e o que Deus não fazia. Na compreensão hebraica, por Deus ser soberano, tudo vinha dele. Então, por exemplo, você lê em 1 Samuel 16:14, que eles compreendiam, não que era a opinião da Bíblia, mas que os servos de Saul entenderam que quando Saul era atormentado por um espírito imundo, aquilo era porque o Senhor mandou o espírito imundo. Quando o Êxodo 7 fala que Deus endureceu o coração de Faraó, é porque eles interpretavam que tudo vinha de Deus. Depois, com o tempo, progressivamente, Deus revelou para eles que não. Que Deus não atua diretamente, não é o responsável direto pelo mal e pelas decisões das pessoas. Então, o autor inspirado apresenta Deus como sendo o originador da morte do filho de Davi, porque na visão deles, quando Deus não impede que algo aconteça, é porque Deus está fazendo. Então Deus com certeza viu que o filho de Davi nasceria com um problema e Deus não fez questão de curá-lo por causa do pecado de Davi, que mandou matar um homem para poder ficar com a mulher de Urias. Então, considere esses aspectos e lembre-se, Deuteronômio 24:16 e Ezequiel 18:4 fala de não herdarmos a culpa pelo pecado e pelo crime de alguém, enquanto segundo Samuel 12, 14 e 15 fala de herdar a consequência. Temos que fazer esta distinção e assim veremos que a Bíblia não se contradiz.